Bem, caro amigo, cara amiga, você que vem me acompanhando nesses meus comentários, mais uma vez aqui com vocês, neste dia 9 de fevereiro de 2022, para tecer alguns comentários a respeito dos últimos acontecimentos ou de um dos últimos acontecimentos que está tendo uma grande repercussão em todo o país e também internacionalmente. Mas, primeiramente, eu pediria a cada um de vocês que inscreva-se no canal do Modesto Neto, deixe o like, eu gostei, para a plataforma reconhecer, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha conhecer este canal e este meu trabalho, e peço que faça seus comentários e dê as suas sugestões aí embaixo, para que a gente possa eficientizar esse canal e, evidentemente, o meu trabalho, porque é isso que quero, é isso que desejo, levar o melhor em termos de conhecimento e informação para cada um de vocês que vem me acompanhando. Pois bem, o assunto predominante no momento atual é sobre a entrevista de Kim Kataguiri e Tabata Amaral no podcast Flau do Monark, que na realidade o nome verdadeiro dele é Bruno Ayub, em que gerou toda essa polêmica, quando em determinado momento ele foi dar a sua opinião nesse debate, nessa entrevista, e defendeu justamente a legalidade de um partido nazista no Brasil, que deveria existir para que os nazistas pudessem defender as suas ideias, o que foi confirmado pelo deputado federal Kim Kataguiri, pelo estado de São Paulo, e isso realmente assanhou todo um vespeiro, tanto no meio midiático, no meio da imprensa, quanto nas instituições, a ponto do Procurador-Geral da República, Aras, abrir uma investigação por apologia ao nazismo contra o deputado Kim Kataguiri e o apresentador e dono do podcast Flau, conhecido mais como Monark. Ora, minha gente, o Monark, infelizmente, tem umas ideias que realmente geram muita polêmica, como a última que ele defendeu, justamente a liberdade de expressão plena, mas isso, a bem da verdade, não existe nem mesmo na Constituição Federal. Essa liberdade é absoluta no que preceitua o artigo 5º, que diz: todo mundo tem o direito de se expressar livremente e expor seu pensamento dentro de determinados limites. Isso significa em dizer que nem tudo que você pensa, meu amigo,
Meu amigo, minha amiga, nem tudo que você pensa, nem tudo que lhe vem na telha, você pode sair por aí divulgando. De seu pensamento, sim, você é livre. Você é livre. É naquele princípio de livre pensar, é só pensar. Mas agora, externar um pensamento, uma ideologia preconceituosa, racista, de supremacia racial e que tem como princípio a eliminação de determinadas etnias de povos, isso não pode prevalecer de forma alguma, porque o exemplo maior de matança, de extermínio em massa, dos horrores praticados por Hitler, isso ficou lá na Segunda Guerra Mundial, mas pelo visto esse ideal nazista, que isso não pode ser considerado uma filosofia em forma alguma, porque filosofia que prega a matança de pessoas, o divisionismo, a extinção racial, a supremacia de uma raça superior, purista, isso não pode ser considerado ideologia, tampouco filosofia de forma alguma. Então, país nenhum no mundo adota o nazismo. E se eles tivessem dito isso na Alemanha, teriam sido presos na mesma ocasião, naquele mesmo momento. E, na realidade, quando o monarca falou que deveria existir, a lei permitir legalmente a existência de um partido nazista no Brasil, ele fez apologia ao nazismo e isso fez através de um poderoso meio de comunicação, porque o podcast dele é um grande meio de comunicação virtual, é um dos grandes meios de comunicações da atualidade, tem milhares de seguidores, milhões de visualizações, e isso ele jamais poderia divulgar numa rede social do tamanho da dele, e pior, o Kim Kataguiri confirmando e concordando com ele, e disse até que Hitler ou a Alemanha não poderia ter proscrito o partido nazista na Alemanha, porque o nazismo não é uma ideologia. O nazismo é justamente você defender a prática criminosa da exterminação de etnias raciais em nome de uma supremacia racial, e isso não pode perdurar em parte nenhuma do mundo. A Tabata Amaral, deputada federal também pelo PDT, que não é esquerdista nem direitista, ela pode ser uma neoliberal de fachada, como na realidade ela defendeu com veemência, a mudança das regras do jogo da Previdência Social, ela deveria ter contestado, ter defendido com a mesma garra, ter se insurgido com a mesma garra, quando o monarca defendeu a criação de um partido nazista aqui no Brasil. E ela não fez, mas de qualquer maneira, ela não defendeu, tentou explicar, mas o monarca
pelo visto, apresenta esse seu programa de entrevista, às vezes cheio ou de maconha ou de cachaça, né? E isso, na realidade, é muito ruim para um apresentador de um programa que ganhou a dimensão que esse podcast do Flau alcançou, tem alcançado, né? Então, minha gente, e esse tipo de crime é um crime realmente de apologia ao nazismo, é crime com pena prevista que pode variar de 1 até 5 anos de reclusão, e esse tipo de crime, ele é inafiançável e imprescritível. Eles poderiam ter sido presos no momento que emitiram as suas opiniões, tanto o monarca quanto o deputado Kim Kataguiri, que apesar de ser deputado, cometeu um crime em flagrante delito, mesmo sendo deputado federal, e poderia ser preso, sim, mesmo que depois viesse a ser solto. Então, minha gente, as regras do jogo, as regras do livre pensar, é só pensar, isso tem que ficar dentro da cabeça do indivíduo. Você não pode pensar uma coisa e externar tudo aquilo que você pensou ou escreveu através de um meio midiático qualquer de comunicação, quer seja na forma escrita, falada, ou televisada, ou visual, através das plataformas da internet, das redes sociais, porque você poderá entrar numa furada, como entrou no dia 7, e essa entrevista do monarca em seu podcast Flau foi ao ar no dia 7 deste mês, na segunda-feira, exatamente. Hoje a gente está no dia 9, ontem foi 8, segunda foi 7. Então, minha gente, foi um crime realmente, sim, de apologia ao nazismo. O Kim Kataguiri, Kim Kataguiri ou Kim Kataguiri, não sei bem nem pronunciar, ou qual é a pronúncia correta, né, desse NC que se tornou deputado federal pelo estado de São Paulo, mas eles cometeram, sim, crime de apologia ao nazismo, e por isso mesmo o Procurador-Geral da República não cochilou e abriu uma investigação contra o deputado Kim e contra monarca por apologia ao nazismo. E isso fez com que o monarca, ou melhor, o Kim Kataguiri, reagisse e disse que o Procurador-Geral da República era diligente para, justamente com essa rapidez, abrir uma investigação contra ele, mas que não abriria contra o presidente da República, que reiteradamente comete crimes todos os dias, o que é bem verdade. Mas isso não quer dizer que o Kim Kataguiri e o monarca não deixaram de cometer crimes. Agora, se arrepender, né, pedir clemência, como pediu o monarca, pedir desculpas, isso, meu amigo, na questão de cometimento de crimes, isso não produz efeito algum. O que o indivíduo tem é arcar com as consequências daquilo que disse, que se tivesse bêbado ou não, como ele disse que estava, isso não vai adiantar
Nada, porque senão qualquer um poderia cometer um crime qualquer, um crime de homicídio, e chegar num júri, por exemplo, e dizer que estava bêbado e por isso que não tinha culpa de ter cometido aquele crime. Mas não é assim que funciona a lei. A lei realmente, às vezes, funciona de uma forma justa, às vezes não, às vezes a aplicabilidade da lei é mais injusta que injusta, porque os juízes, a maioria, tem 2 pesos e 2 medidas. Então, minha gente, vamos ter a consciência que depois de janeiro, ou melhor, depois que surgiu o bolsonarismo, é que começaram a aparecerem essas células fascistas, nazistas, que estão pipocando por esse Brasil afora. Então, é necessário hoje, né, que se tomem as devidas providências para que essas células não mais se multipliquem, não venham a agir, porque a violência está cada vez mais se avolumando, está cada vez mais se intensificando, principalmente entre as populações mais pobres, desassistidas, negras, né? Nordestinos, e isso não pode continuar acontecendo de forma alguma. Então, Monarque, você realmente tem que aprender que, na realidade, nem tudo que a gente pensa pode ser externado, e isso a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, dá essa limitação, da mesma maneira que a Constituição dá o direito da liberdade de pensamento, ela dá o contrapeso limitativo quando diz que alguém poderá pagar pelos excessos. E foi isso que você cometeu. É isso que você vem cometendo no seu podcast. E pior, é que você vem sofrendo prejuízos com os seus patrocínios. Então, meu amigo, minha amiga, a gente tem que ter todo cuidado, tem que ler a história para saber o que foi o nazismo, o que foi o Holocausto, o que foi o fascismo italiano, e não confundir nenhuma dessas vertentes, né, criminosas do comunismo, porque o comunismo, na realidade, é uma utopia, é um ideal de sociedade em que não existiria nem comandantes nem comandados, e isso dificilmente acontecerá na humanidade. Então, não confundir comunismo com nazismo ou fascismo. Uma coisa nada tem a ver com a outra. O comunismo, sim, é uma filosofia. Então, caro amigo, cara amiga, fico por aqui hoje e peço a cada um que inscreva-se aí no meu canal, né? E me siga todos os dias nesses meus comentários. E não deixe de ler meu livro Catador de Ilusões e o romance Enquanto Deus Dormia. E até amanhã com mais meus comentários e meu boa tarde para você e para você também que me acompanhou até agora. Um abraço e um terno beijo no coração de cada um.